Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês estejam bem e tenho certeza que o Senhor Jesus está nos guardando, nos dando livramento, mesmo na situação difícil que nós estamos vivendo. E sei que Ele está no controle, Ele não perdeu o controle da situação, certo? Eu sou a professora Núbia, professora de desenho de vocês do 6º ano. E estou aqui para a gente dar uma revisadinha sobre o nosso conteúdo. Eu percebi que estão tendo algumas dúvidas e aí eu resolvi da gente dar uma revisada, certo? O nosso conteúdo foi figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. O que são figuras geométricas espaciais? O nome espacial vem de espaço. Então, figuras geométricas são espaciais são aquelas que ocupam lugar no espaço, certo? Eu trouxe algumas aqui para apresentar para vocês. Aqui eu tenho uma figura geométrica espacial, um sólido geométrico. Dá uma olhadinha, certo? Tem um botãozinho aqui, ó. Se eu tirar, eu posso trazer ali água, posso encher de areia. Então, ele é um corpo que ocupa um lugar no espaço. Vou apresentar para vocês vários. Depois a gente vê os nomes, certo? Olhem. Todas essas figuras que eu estou mostrando para vocês, eles apresentam 3 dimensões, certo? O que é 3 dimensões? Quer dizer que elas são tridimensionais. Tridimensionais, tri é 3, né? E dimensionais, 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Essas dimensões que a gente pode ver, né? Vou pegar aqui. Essas dimensões são comprimento. Se eu pegar desse jeito, é que eu tenho um comprimento, eu tenho uma altura e eu tenho uma largura, uma espessura. Porque se eu não tivesse uma espessura, ela seria uma figura plana, certo? Aqui também nós temos uma figura, ó, tridimensional, que são os nossos sólidos geométricos, certo? Olhem. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de uma figura tridimensional e de uma figura bidimensional. Essa aqui, como eu apresentei para vocês, né? Essa aqui, elas têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essa folhinha minha, olha, a propaganda aí, ó. Essa folhinha minha aqui, ó, ela é uma figura bidimensional. Por que ela é uma figura bidimensional? Porque ela só tem 2 dimensões, comprimento e altura, certo? Cabe alguma coisa nessa folha? Ela ocupa um espaço? Não, então é uma figura plana. O que é uma figura plana? Uma figura plana é uma figura que apresenta, como eu disse, 2 dimensões. Várias coisas no nosso espaço são planos. Eu tô olhando para a tela do celular aqui, uma figura plana. Ó, minha parede aqui, ó, uma figura plana. Tô num piso aqui, uma figura plana. Tô diante de uma mesa, figura plana. Tô diante de um livro, que tudo dá ideia de planos. Uma figura plana, que é da ideia de um plano, ela é formada de elementos. Ela é formada de pontos e de retas. Quando a gente estuda lá no início, que a gente fala o ponto é apenas uma marca, certo? Ele não tem comprimento, nem espessura, nem tamanho, ele é uma marca. E se a gente juntar infinitos pontinhos, né? Que não dá pra gente juntar, mas a gente juntando pontinhos, nos dá a ideia de uma reta. Uma reta, ela é formada de infinitos pontos. Aqui, o que eu tenho na mão, dá a ideia de um plano, dá a ideia de um ponto, né? De pontos aqui dentro. E dá a ideia de uma reta, certo? A ideia, porque eles são infinitos, né? Com exceção do ponto, eles são infinitos, então não dá pra gente representar apenas nenhum objeto. Mas quando eu quero mostrar isso pra vocês, é porque depois pra gente trabalhar com as figuras geométricas espaciais, com sólidos geométricos, eu tenho que entender o que é um plano. O plano nosso aqui, ele tá aqui, ó, ele é formado de pontos, de infinitos pontos, infinitas retas. Agora eu pego uma figura dessa. Uma figura dessa, ela é formada de planos. Perceberam? Olha, 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 planos. Como é que chama esses planos nessa figura? Ele é chamado de faces. São as várias faces. Olha, ó a cara, ó, as várias faces. Dá uma olhada, ó. As várias faces são chamadas de plano. E essas linhazinhas, essas dobrinhas? Olha, essas dobrinhas são chamadas de arestas. Então, as arestas é o encontro de duas faces. Quando você pega uma face com outra face, que a gente junta, dá uma olhada aqui, ó, que eu faço isso, essa quininha é chamada de aresta. Ou mesmo no plano, eu posso fazer isso aqui, ó, ó, uma face aqui, outra aqui, aí vem o quê? A aresta. E também nós temos o ponto. O ponto é isso aqui, ó. Tem vários pontos, mas aqui tá destacado esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos, eles são chamados de vértice. O que é um vértice? É o encontro de uma, duas, três arestas. Forma um vértice. Uma figura dessa, ela é composta de faces, arestas e vértice. Vamos ver nessa figura quantas faces tem. Nós já contamos, mas vamos ver novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. A quantidade de faces, de arestas e de vértices varia de acordo com a figura, certo? Varia de acordo com a figura. As nossas figuras planas, as nossas figuras geométricas, espaciais ou sólidos geométricos, eles estão divididos em poliedros e não poliedros. Poli quer dizer muitos. Poliedro, poli, muitos, edro, face. Então, o poliedro, ele tem muitas faces. Uma palavra polissílaba, ela tem várias sílabas. Uma policlínica é um hospital que atende várias clínicas, certo? E aí, os nossos poliedros, o que é poliedro? O que é ser poliedro e não ser poliedro? Ser poliedro é você apresentar todas as suas faces planas, olhe, e as linhas retas. Isso é um poliedro. Isso aqui é um poliedro. Isto aqui é um poliedro. Linha reta, ó, mesmo que tá, ó, inclinado, poliedro. Olha aqui, ó, poliedro. Vai dando uma olhadinha, poliedro. Vamos ver mais, ó. Poliedros. Aqui eu tenho também, ó, poliedros. E o que é ser não poliedros? É o contrário. É ter pelo menos uma face curva. Dá uma olhada aqui. Vou colocar assim para vocês perceberem, ó. Um plano, porém aqui, ó, curvo, ó, curvo, não poliedro, ó, não poliedro. Dá uma olhadinha, plano, plano, não poliedro. E olha, vamos jogar um pouquinho. A nossa esfera aí, ó, não poliedro. Os poliedros, eles são classificados em paralelepípedo, pirâmides e prismas. O paralelepípedo, ele tem uma base, ele tem as bases aqui, ó, iguais, e ao redor dele ele é formado de retângulos, certo? Olha aqui, ó, a base é igual, ó, e ao redor ele é formado de retângulos, certo?
esses são chamados de paralelepípedos retângulos. Pronto. Agora nós temos também esse aqui é um paralelepípedo retângulo, certo? Agora nós temos também os prismas. O prisma e também temos as pirâmides. Vocês já devem ter ouvido falar das pirâmides. Todo mundo tem a noção do formato que é uma pirâmide. Quando a gente fala de pirâmides, o nosso pensamento remete lá no Egito, nas antigas pirâmides que foram criadas, construídas pelos hebreus, pelo povo de Deus, quando estava cativo lá, com o faraó, né? Que são as 3 pirâmides mais famosas do mundo. A de Quéops, a de Quéfren e a de Miquerinos. E qual a diferença de um prisma e uma pirâmide? Eu vou pegar 2 figuras aqui, para que vocês notem. Dá uma olhada. Quantos lados tem aí? A base? 5. Quantos lados tem essa base? 5. Ó. Ao redor, ele é formado de retângulos. Dá uma olhada aqui. Quantos lados tem essa base? 3. Quantos lados tem essa base? 3. Ao redor, ele é formado de retângulos. Então, são os nossos prismas. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Quantos lados tem a base? 4. E desse lado? Não tem. Ao redor é formado de quê? De triângulos. Quantos lados tem aqui? 3. A base. E aqui? Não tem. E ao redor, formado de triângulos. Então, a diferença dos nossos poliedros, o prisma para a pirâmide, é que o prisma, as bases dele são iguais e ao redor são formados de retângulos. Já nossa pirâmide, ela tem uma única base, a outra não existe, e ao redor é formado de triângulos. Olha aí, ó. Ó, a diferença. E os não poliedros, eles são classificados em cilindro e cone. Todo mundo tem ideia de um cone. Quando acontece qualquer coisa na rua, que a gente passa, tá aquele negócio lá amarelado, lá laranja, não sei o que lá, que tá indicando que cuidado, não sei o que, um cone. Uma casquinha de sorvete também faz parte de um cone, é exemplo de um cone, né? Quando a gente lembra de cone, a gente vai lá, ó, um cone, certo? Observa o cone. E o cilindro? O cilindro, uma lata de leite, de um objeto que a gente compra, né? O lápis, vários objetos nos dão ideia de cilindro. E qual a diferença? A diferença é quase a mesma coisa do prisma com a pirâmide. Dá uma olhada. As bases são iguais? São círculos, as bases inferiores. Agora vamos ver a superior. Esse aqui continua o círculo. E esse aqui tem base? Não. Ó. Então, a diferença de um cone com um cilindro é que o cilindro tem 2 bases iguais e o cone só tem uma base, certo? Então aqui nós vimos um pouquinho de figuras geométricas espaciais, ou seja, sólidos geométricos. Só lembrando, os nossos sólidos geométricos, né, são divididos em poliedros e não poliedros. A gente vai trabalhar. Outra coisa, uma característica dos não poliedros é que eles, ó, o que faz? Rola. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar ladeira abaixo, ele vai o quê? Rolar. Se eu colocar ladeira abaixo, ele vai o quê? Rolar. Já os não poliedros, ó, os poliedros, eles não rolam, certo? Um beijo e aí vamos continuar.